Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o novo presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, eleito ontem à noite, uma votação muito expressiva. Se fosse no futebol, a gente diria que passou o trator, passou por cima, quase 2 votos por 1 do seu adversário, José Aquino, e é, portanto, um presidente que chega respaldado pelo torcedor associado do Internacional. Alessandro Barcelos, novo presidente do Inter, obrigado pela sua participação aqui e presença nos Donos da Bola. Boa tarde. Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde a todos os telespectadores, torcedor colorado que está nos acompanhando. Um prazer estar aqui, dia importante, já trabalhando muito com esta perspectiva, assumindo o clube dia 1º de janeiro, mas tendo a responsabilidade de uma transição à altura que o Internacional merece. Bem, eu hoje posso dizer, e vinha tratando as duas candidaturas, as 4, aliás, de forma absolutamente isonômica, como defendo na Bandeirantes, como defendi em todos os espaços, aos nossos comunicadores, cada um pode ter lá a sua preferência, mas que a gente tratasse todas as candidaturas com a igualdade. Já tive, Barcelos, inclusive, debatedores que saíram daqui para se candidatar à presidência do Grêmio, como Bellini, como Ruschel, a do Internacional, como Luciano Davi, e disse na oportunidade a ele o seguinte: bom, te afasta do programa e no dia seguinte em que passas a ser candidato, terás o mesmo tratamento de todos os candidatos. E se vencer a eleição, nenhum deles acabou tendo êxito, no dia seguinte começam as críticas e começam as cobranças. É assim. Mas hoje fico à vontade para me manifestar e colocar a minha opinião de que venceu o melhor projeto. Venceu o candidato, no meu entendimento, mais preparado, com um melhor projeto. Eu li o teu projeto, li o de todos os candidatos, pelo menos 3 vezes. Fui fazer uma nova leitura ontem à noite, assim que saiu o resultado. E é um projeto muito bem argumentado, o que não quer dizer que eu não tenha lá as minhas divergências, as minhas críticas. Mas eu queria te perguntar, começar essa entrevista analisando o seguinte: me parece que a essência do teu projeto é que é um projeto que você formou com o seu grupo, que acredita mais em processos e menos na pessoalização. É isso, Barcelos, e por quê? Meneghetti, esse é um dos elementos mais importantes, talvez um dos elementos centrais nesse processo. Quando a gente começou a discutir isso, a gente encontrou, evidentemente, um ambiente no futebol, no internacional não é diferente, onde se buscou muito protagonismo executivo de dirigentes. E aí se falava em profissionalização, mas os profissionais vinham, ou muitas vezes ocupavam espaço no clube, para dar suporte e guarida às decisões que continuavam sendo tomadas pelos dirigentes. Esta relação, ela na verdade maquia aquilo que é um profissionalismo verdadeiro. Então, quando a gente coloca um conselho de gestão com 5 eleitos, quando a gente coloca um projeto acima das pessoas políticas que vão executar isso, a gente diz o quê? Que essas pessoas vão garantir esse projeto, que essas pessoas vão dar condições que ele aconteça, mas elas terão abaixo delas pessoas com capacidade executiva, com experiência em mercado, com vivência no futebol, com vivência em gestão, para que as coisas aconteçam e possam ser cobradas. Então, quando eu falo, na campanha falei isso, de um equilíbrio econômico e financeiro, na melhoria das receitas, eu preciso ter dentro do marketing profissionais que façam com que isso aconteça. Que o Internacional chegue nos 200 mil sócios, que o Internacional chegue de forma muito próxima ao seu torcedor, com experiências, com um ambiente digital novo. Quando eu falo dentro de campo, no departamento de futebol, que nós vamos ter a utilização da ciência de dados como ferramenta fundamental para melhorar a qualidade do gasto no futebol. Quando a gente fala que dentro do futebol nós vamos ter o melhor aproveitamento da base e de uma forma permanente e não espasmódica, não de vez em quando, eu tenho que ter profissionais que façam isso acontecer e garantir que isso aconteça e cobrar. Esta é a forma que a gente acha que uma organização como o futebol, que hoje o Internacional fatura perto dos 400 milhões, que trabalha muito em cima de resultados, que a gente possa ter sucesso. E para isso precisa de um caminho a ser percorrido. Nós estamos numa situação evidentemente bastante difícil do ponto de vista financeiro, mas nós vamos ter que adequar isso à realidade sem perder aquilo que o torcedor nos cobra, aquilo que nós nos cobramos, que são os resultados dentro de campo. Sistema Home Office, Fabiano Baldasso. Boa tarde, Baldasso. Boa tarde a todos vocês, boa tarde ao novo presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, a quem cumprimento por ter vencido a mais emblemática eleição da história do Esporte Clube Internacional. A maior eleição da história do futebol brasileiro. Isso certamente ficará marcado na tua memória e na história do clube, inclusive. Alessandro, eu concordo com o Meneghetti no que diz respeito
ao teu plano de governo, que é bastante interessante, prevê modernização e tem alguns pontos que seriam evoluções muito significativas para o Inter. A minha preocupação é em relação à execução. E a execução no que diz respeito à tua possibilidade daquilo que vem até da política partidária, que se diz governabilidade. Com a consciência, Alessandro, de que o Internacional precisa ter o mínimo de paz para que tu consigas executar tudo que está estabelecido no projeto. Qual é o teu plano para acabar com uma guerra institucional, uma guerra que o Internacional vive hoje, com cada um atirando para cada lado, colorados divididos, colorados em cisânia? Qual é o teu plano para que tu tenhas governabilidade? Bom, Baldasso, em primeiro lugar, nós tivemos um respaldo, e tu mesmo dissesse, importante do associado, né? Foram 2/3 dos votos da maior eleição de um clube e a maior votação de um presidente do Internacional. Isso nos dá, evidentemente, responsabilidades maiores, mas nos traz a legitimidade de poder afirmar um projeto que teve aceitação, né, desses torcedores, desses sócios e sócias. Bom, esse é um primeiro passo. O segundo passo é buscar dentro do arranjo político do clube, daqueles que vivem a política do clube, o Conselho Deliberativo, né, uma composição de governabilidade, esta palavra que tu usaste, para o próximo período. Eu estou muito convicto que isso é possível, porque eu recebi muitas manifestações durante a campanha, das 10 chapas, né, das 9 chapas, das 10 chapas, tirando a chapa do meu adversário, que estava concorrendo de forma mais direta ao cargo, mas manifestações de candidatos das 10 chapas. Veja que nós fizemos aí 2/3 dos votos junto aos associados que votaram nessas chapas também. E, portanto, isto nos dá também um lastro importante. Além disso, né, desde a hora da promulgação do resultado ontem até agora, eu tenho recebido inúmeras manifestações de conselheiros de todos os movimentos. De todos os movimentos. O candidato Aquino lhe telefonou, saudando? O candidato Aquino ainda não, mas tenho certeza que, pela trajetória dele dentro do clube, pelo coloradismo, né, que foi muito enfatizado durante esta campanha, o Inter está acima de todas as diferenças que possam existir. Talvez não tenha nesse tido processo. tempo ainda. Exatamente. Talvez deve ser isso. Mas eu tenho confiança nisso. Eu tenho confiança que o espírito do Conselho hoje, junto com esta legitimidade das urnas, né, dos sócios, das sócias, nos dão uma condição diferente. Nós precisamos agora trabalhar nesse sentido, trabalhar na execução da obra. Quer dizer, nós fizemos um projeto bonito, todo mundo gostou, está lá o projeto, né? Olharam, vendemos esse projeto, as pessoas compraram, bom, agora nós precisamos construir esse projeto, botar ele de pé, fazer ele executar. E isto também é uma fase importante, onde pessoas vão se agregar à execução. Nós não teremos uma gestão fechada em cima dos 3 movimentos que foram eleitos. Nós teremos uma gestão arejada, uma gestão de composição, sem perder em nenhum momento os princípios que foram o projeto. Eu brinco, inclusive, quando a gente montou a aliança, Meneghetti, eu dizia o seguinte: olha, nós temos diferenças, nós estamos começando uma caminhada juntos, nós não nos conhecemos de forma profunda, alguns de nós se conheceu há 6, 7, 8 meses, mas tem uma coisa que vai nos balizar nesses 3 anos, é o projeto. Nós vamos botar ele em cima da mesa, ele foi escrito, ele está escrito, ele tem diretrizes, ele tem programas, ele tem metas. E quando a gente tiver alguma dúvida sobre uma decisão, a gente consulta o projeto. Isso vai nos tirar de qualquer encaminhamento duvidoso. Óbvio que situações novas virão acontecer, mas a gente vai buscar estar em cima dessa trilha e esse é o que nos une. JB. Ontem, na sua primeira declaração, já lhe parabenizando pela vitória, o senhor falou que o orçamento do futebol é um orçamento suficiente, 260 milhões esse ano. Vou colocar aí números por cima, aproximados, cerca de 8 milhões de reais a folha salarial. É uma folha ok? Dá para ser campeão com esta folha, com este elenco? Tem que otimizar? O que o senhor pensa? Olha, basta fazer uma pesquisa rápida. Pesquise outros clubes no Brasil que estão com resultados, inclusive nesse momento, melhor que o nosso. Olha a folha desses clubes. Olha a forma de trabalho. Isso tudo é possível fazer. Na minha opinião, não podemos colocar em cima dos recursos somente a dificuldade de montarmos uma equipe competitiva. Existem outros elementos que fazem parte disso. Nós vamos buscar, com estes recursos, fazermos esse trabalho. Acho que é possível, usei isso lá em 2019, quando fui convidado para o futebol, que era necessário fazer mais com menos. Nós conseguimos montar uma equipe competitiva, lideramos o campeonato, não estamos conseguindo agora os resultados, mas tivemos uma boa amostra
de que era possível fazer isso, inclusive com uma redução em comparação ao ano passado de quase 15 milhões de reais. Né? Então, a nossa ideia é avaliarmos o plantel com muito critério, podermos identificar saídas e chegadas importantes e que essas saídas e chegadas tenham um saldo positivo, que a gente melhore a qualidade do grupo com os que chegam em relação aos que saem. Esta condição, junto com aquilo que foi construído ao longo do último período, por exemplo, da chegada de vários jovens que amadureceram e que hoje formam um plantel, eu diria uma equipe de 11 jogadores, talvez, já bastante competitiva, só falando os jovens, sem falar nos demais componentes da nossa equipe. Então, trabalhar com esse olhar, eu tenho certeza que é possível fazer um trabalho de curto prazo para garantir essa sustentação do projeto, mas também de médio e longo prazo, olhando para ali na frente, a gente colher ainda frutos maiores. César. Presidente, está todo mundo abraçando, é natural, faz parte, é um momento que tem que ser valorizado, mas tem jogo sábado. E o Inter está se agarrando na tabela, está com dificuldade clara dentro do campo. O que representa, até pela tua experiência também, junto ao Departamento de Finanças, o que representa para o senhor não estar na Libertadores em 2021? Sem dúvida nenhuma, representa uma dificuldade ainda maior naquilo que hoje já é uma situação bastante crítica em relação às finanças, né? A Libertadores, ela além de ter o ganho direto, né, nos resultados financeiros, com premiações, fugiu a palavra, ela também representa um ganho direto com a valorização dos teus ativos, do teu plantel, com a visibilidade do clube na América do Sul, né, na América Latina, enfim, até mesmo com a transmissão para outros países do mundo. Então, é fundamental que a gente tenha esse foco, né? E por isso, as decisões que vão ser tomadas nesse processo de transição, elas têm que estar muito embasadas neste momento. Não é uma decisão agora de médio e longo prazo. Essa decisão é uma decisão de curto prazo. É olhando o resultado de agora. Força-tarefa para a Libertadores. Exatamente. Nós temos aí 13 rodadas pela frente. 2 esse ano e 11 o ano que vem. Este é um mini campeonato que nós temos agora para resolver com o plantel que temos, com uma comissão que lá está trabalhando e com esta mobilização. Então, olhar para isso sem ficar trabalhando com algum tipo de vaidade ou preconceito inicial de que o trabalho A tem que ser diferente do B e pensando no clube, eu acho que é fundamental. Por isso nós vamos começar essa transição entendendo como está o ambiente, como estão as coisas dentro do departamento de futebol, compreendendo que temos uma missão difícil pela frente para tomarmos as decisões que tivermos que tomar ao longo do próximo período. Para vaga ou para título? Essa força-tarefa? Eu ainda acredito no título, né, Meneghetti? Como todo Colorado. Agora, a gente vê que ficou mais difícil, né, o distanciamento das equipes que estão em cima. Mas isso não é impossível. Se nós engrenarmos aí 4, 5 vitórias seguidas, isso já muda tudo. Esse campeonato de pontos corridos nos mostrou ao longo da história que 4, 5 vitórias mudam todo o ânimo e todo o desempenho. Então, se isso ainda é possível matematicamente dentro de campo, nós vamos continuar brigando. Bagé. Bom, parabéns pela eleição, presidente Alessandro. Faço minhas as palavras do Meneghetti. O senhor sempre demonstrou ser o candidato mais preparado nessas eleições, na minha visão, assim como na do Meneghetti. Eu quero pegar essa linha do César Cidade Dias, do dentro de campo. O torcedor, por exemplo, vou falar do torcedor, mas vou direto, por exemplo, para a última entrevista coletiva do Abel no pós-jogo. O Abel foi perguntado de novo se ele fica até fevereiro, porque se eu tenho um contrato até o final do campeonato. O senhor está dizendo que o senhor está acreditando em título. Como é que fica isso? Primeiro, o senhor já tem a definição, se o seu novo treinador, ele já assume imediatamente a sua posse, o senhor deixa o Abel terminar o campeonato e mais, e se o Abel ganha o campeonato, como é que o senhor tira ele depois? Como é que está essa celeuma toda? Porque nós recebemos nas nossas redes sociais essa pergunta o tempo inteiro. Vem cá, o Abel é o técnico do Inter até o final do Campeonato Brasileiro, o novo treinador, quem quer que seja, ele já chega e assume assim com a sua posse? Então, Bagé, é um pouco do que eu falava na resposta anterior. Nós vamos começar, a partir de hoje, esta transição. O Inter tem ainda sobre esta direção, ou portanto sobre a responsabilidade do presidente Marcelo Medeiros e a sua equipe, 2 partidas neste ano. Nós temos um treinador que é uma referência para os colorados, um ídolo, né, e que merece todo o respeito nosso. Um treinador de ponta, um treinador que já ganhou muitos títulos. E que começa, né, com todos os percalços que teve, já no jogo contra o Boca e na vitória contra o Botafogo, a tentar colocar o seu modelo, que é diferente do modelo anterior que estava lá.
Nós precisamos entender isso, nós precisamos olhar para dentro, entender a motivação, como estão as coisas lá dentro, para poder tomar uma decisão, né? O Abel pode continuar, então. Exatamente. Nós não descartamos essa possibilidade em nenhum momento. Nós vamos fazer essa avaliação. Mas poderia continuar com um técnico já contratado para começar a trabalhar em março? Nós não vamos contratar ninguém no meio do caminho, né? Nós vamos trabalhar primeiro com esta avaliação, Meneghetti, interna, para daí podermos, a partir dali, darmos o start ou não a alguém que possa chegar para substituir o treinador ou não. Hoje, eu diria com toda a certeza, nós estamos em meio a um campeonato, temos duas partidas ainda este ano, precisamos enfrentar esses dois adversários, buscarmos os 6 pontos, mobilizarmos dentro e qualquer informação diferente dessa, nós não vamos estar contribuindo para isso que é verdadeiro, que é de todos os colorados, que é buscar as vitórias e os 6 pontos. Então, nós temos que ir não com a rapidez que nos atrapalhe e nem com a lerdeza que nos tire o protagonismo. Esse é um momento um pouco de equilíbrio para que a gente não cometa erros na arrancada, porque isso significa, muitas vezes, ao darmos um passo em falso, trazermos para o torcedor resultados que não nos interessam e a distância da parte de cima da tabela ficar ainda maior. Uma pergunta bem prática. O senhor vai estar na palestra no pré-jogo contra o Palmeiras? Agora? É. Não, eu não conversei ainda com o presidente Marcelo Medeiros, ele está na gestão, eles estão lá, vamos ver como é que a gente constrói isso. Aqui a gente aperta. Mas O senhor não tem técnico acertado, então, como está se dizendo? Nós não temos nenhum treinador acertado, até porque se tivéssemos algum treinador acertado, nós estaríamos anunciando junto com toda a equipe, nós vamos construir isso com a vinda de um coordenador técnico que vai fazer a relação com a base, que não existe hoje, né, no organograma do clube, né? Vamos discutir a questão da diretoria executiva, vamos discutir a questão dos demais membros da direção do futebol, inclusive do vice-presidente, para que a gente possa apresentar em conjunto essas soluções que vão representar, mais uma vez eu vou dizer, essas pessoas vão ter que ter, e vocês vão ter que validar, inclusive, no aspecto da opinião de cada um aqui, se elas têm aderência com aquilo que nós estamos falando. Se esses profissionais representam aquilo que nós estamos falando de trabalho que nós queremos fazer. Porque isto é fundamental para nós e nós estamos trabalhando nessa direção. Vai, Baldasso! Presidente, na medida que o senhor coloca, porque de alguma forma eu acho que é novidade, na medida que o senhor coloca que não, vai primeiro fazer a avaliação interna para depois dar o start na busca e fechamento com o novo técnico, daria para dizer o seguinte, que a grande tendência no momento é que no primeiro jogo de janeiro o Abel seja o treinador? Baldasso, nós estamos tentando tirar conclusões que ainda não existem, tá? A gente vai começar a construir elas na relação com o futebol, nós não estávamos dentro do clube, nós estávamos fora do clube. Existe todo um planejamento montado que trabalha com a perspectiva, né, de um contrato até fevereiro do Abel e de uma realização e de uma busca de resultados. Nós vamos respeitar isso no primeiro momento, entender como isso foi montado e entender como está o ambiente para que isso continue ou não. Esta decisão nós vamos tomar a partir desta relação e desse contato que vai ser realizado. JB. Eu confesso que eu fiquei muito na dúvida sobre essa questão do treinador, porque o Abel ele não é necessariamente o cara do perfil do teu projeto, ele não é esse cidadão, mas ele está numa sinuca, eu acho que é a situação mais difícil que tu vai ter que encarar, justamente porque tu não sabe como, na minha interpretação, tu ainda não sabe como dispensar o Abel, ou liberar o Abel, ou fazer uma saída, porque ele não faz parte do teu projeto. Vamos lá, aqui alguém deu a resposta. Alguém falou aqui num sentido de que, gente, nós temos um projeto que foi montado lá dentro e que pode estar numa curva ascendente. Nós vemos num jogo contra o Boca, uma vitória contra o Botafogo. Nós não vamos cortar isso ao meio porque nós queremos botar um treinador amanhã para trabalhar amanhã, porque não é... Não, se o Internacional conseguir e o ambiente estiver positivo e a gente sentir que é importante nesse momento manter o Abel, manter o que está lá para a gente chegar numa vaga da Libertadores ou num título, nós vamos botar isso acima de qualquer projeto nesse momento. Isso é um projeto de curto prazo. Entendeu, JB? É nesse sentido que eu estou dizendo. É uma adaptação ao teu projeto. Exatamente, porque ela se faz necessário pelo momento que nós estamos vivendo. Eu entendi. Agora, se nós chegar lá e sentir que o ambiente é um ambiente de desmobilização, um ambiente diferente e que a gente precisa agir de uma forma mais enérgica para não perder essa
possibilidade de buscar nessas 11 ou 13 rodadas alguma coisa, nós vamos agir. Esta é a forma que a gente entende correta de intervir num momento como esse, que é, volto a repetir, ímpar, diferente e nunca aconteceu na história do Internacional no meio de uma temporada. Eu tenho o Tiger inscrito, mas eu tenho que fazer essa pergunta porque é em cima da questão formulada pelo JB. Presidente, eu entendi o seu raciocínio. Agora, pergunta o seguinte, de forma prática, existe a possibilidade de o senhor contratar um treinador e ele começar a trabalhar somente a partir de março, na medida em que o senhor entenda que o ambiente lá é bom para o Abel finalizar o Brasileiro? Existe essa possibilidade? Ou adiar mesmo a contratação do técnico? Eu acho que adiar a contratação do técnico, ela existe essa mas possibilidade. Você pode perder o técnico daí, ela né? existe essa possibilidade, nós estamos trabalhando com ela, mas nós vamos entender um pouco o ambiente interno. Agora, na medida em que a gente entenda que é necessário, nós não vamos esperar para fazer essa avaliação lá no final de março, vamos fazer ela agora. Quanto tempo para essa avaliação, o senhor imagina? Eu acho que nos próximos dias, a próxima semana, aí até a semana que vem, a gente já vai ter um pouco disso. Óbvio que também contando, né, com aquilo que pensa a atual direção, porque, de fato, eles estão lá até 31 de dezembro. Eles têm a caneta, né? Eles têm a caneta, então nós temos que respeitar. A tinta também. vai até dia 31. Exatamente. Mas pelo menos o senhor tem uma listinha ali já, sabendo assim, tipo, não para contratar, mas tem lá 3, Ele 4 quer a nomes. lista. Não, mas o JB, puder essa passar é uma lista. outra. Tem que ser transparente aqui com o torcedor, entendeu? Esse é o início de trabalho. Se ele não for transparente desde o início, começa a ter dificuldade. Óbvio que algumas informações, elas são importantes que estejam preservadas, até porque a gente não tem a decisão final e nós precisamos também de outras pontas. Agora, nós poderíamos, por isso existe uma lista, existe trabalho em cima disso, porque nós poderíamos receber o Internacional hoje sem treinador. Sim. Claro. Nós poderíamos hoje não ter um treinador. Se tivéssemos tido resultados talvez piores do que recebemos, não saberíamos se a decisão da atual direção não seria outra. Podia estar o Osmar Loz lá. Então nós tínhamos que estar preparados para isso. Agora chegou o momento da gente assumir e tomar as decisões com o tempo e com a devida responsabilidade. Tiger Junk na Central Band do Esporte. Presidente, isso vale também para o diretor executivo, essa conversa e essa análise em relação ao ambiente? Você conhece muito bem o Rodrigo Caetano, trabalhou muito tempo com ele no departamento de futebol nessa temporada e o próprio Rodrigo Caetano, na última entrevista coletiva, já deu muito a entender que não deve ficar no Internacional na próxima temporada. De fato, a posição do diretor executivo, ela está um pouco mais definida do que a opção do treinador e eu queria que tu falasse, se a gente conhece o perfil do treinador, de como é o perfil do executivo de futebol que vocês desejam trabalhar a partir da virada do ano. Olha, Tiger, eu vou ser bastante direto. Eu até troquei mensagens hoje com o Rodrigo, ele nos parabenizou, a gente vai conversar também com o Rodrigo, né? Eu recebi informações muito mais de vocês da imprensa, de que ele estaria talvez acertado ou de saída, mas nós vamos entender isso também. O Rodrigo é um grande profissional, né? É um profissional que já demonstrou capacidade de liderar o departamento de futebol. Nós vamos sentar com ele, vamos sentar com o Abel, vamos sentar com a direção. Ele não conhece o nosso projeto, ele não sabe quais são as nossas... pode ter até se informado, mas eu não tive a oportunidade, né, de apresentá-lo. E vou apresentar essas ideias e vamos ver o que o Rodrigo imagina, o que ele está pensando e o que nós também queremos que seja executado, porque muitas vezes se tem a ideia de um projeto, de uma forma de atuação, e os profissionais não se adaptam a isso, querem fazer algo diferente ou têm propostas diferentes. Esta é, vamos dizer assim, o início de uma tratativa e evidentemente que também respeitando as decisões dos profissionais, nós também olhamos o mercado em relação a isso, temos também outros profissionais que estão sendo avaliados para que a gente possa tomar a decisão daquele que vai, né, ser um profissional dentro do departamento de futebol que vai coordenar toda essa estrutura que a gente está pensando. Mas quais são as ideias, Alessandro? Porque a gente conhece o perfil que vocês querem do treinador, que é alguém que conheça a base, que trabalha com orçamento pequeno. Perfeito. Qual é o perfil do executivo? Eu pulei essa parte aí da resposta, mas não foi proposital, é que eu estava com raciocínio lá na frente. Nós queremos, no nosso organograma, vamos chamar assim, do futebol, nós vamos ter esta figura do diretor executivo, que ele tem este perfil, evidentemente, de harmonizar as relações. Nós vamos ter uma gerência de mercado muito forte, que trabalhe com o mercado. Nós vamos ter uma análise de dados que vai ser reforçada com uma outra estatura do que existe hoje. Nós vamos ter uma coordenação técnica que vai fazer relação do profissional com a base lá dentro do departamento profissional. Hoje nós não temos essa figura, né? E nós vamos ter a comissão técnica.
E essas linhas todas vão ser harmonizadas por um diretor executivo que vai ter o papel, evidentemente, de conhecer o mercado do futebol, de conhecer a dinâmica de vestiário, de gestão de grupos de jogadores e treinadores, mas também fundamental que tenha, né, uma qualidade de gestão do orçamento, uma qualidade de gestão dos processos, né, para que a gente tenha isso tudo, de alguma forma assim, enraizado no dia a dia do Inter. Porque esse é um legado que nós queremos deixar, né? Na medida em que se passam os 3 anos de gestão, a gente entende que deixar lá processos para aqueles que virão depois de nós encontrarem processos de contratação organizados, processos de dispensa organizados, processos de folha salarial harmonizada e não com discrepâncias gigantes. Isso tudo é um trabalho que precisa de gestão. Precisa de gente que conheça esses mecanismos, porque senão a gente acaba deixando muitas coisas pelo meio do caminho, o que dificulta, inclusive, o trabalho do clube e não de quem está lá hoje. Nosso tempo está quase estourando, mas eu sei que o César quer perguntar ao Bagé e o Baldasso. Vou pedir para o presidente eleito internacional que ele tente ser mais curto para que a gente cumpra o que a gente acordou com a sua assessoria de imprensa. Vocês me apertam e não querem que eu explique. César, vai lá, César. Não, é que eu fiquei com a sensação, o senhor falou sobre o Rodrigo, eu fiquei com a sensação de que não está descartada a possibilidade de permanência dele. Esta pergunta, ela sempre vem ao contrário daquilo que a gente fala, para tentar ver se a gente, pelo outro lado, descarta ou não. Né, não, mas é que a discussão Rodrigo Caetano era completamente descartada. E essa sua César, resposta... Eu nunca descartei o Rodrigo Caetano em nenhum momento. Né? Até porque eu respeito muito o profissional Rodrigo Caetano. E se eu tiver que dizer alguma coisa, eu vou dizer primeiro para ele. Então, acho que isso é uma forma também importante da gente tratar as coisas do clube. Bagé. A minha rapidinho. Eu tenho usado uma frase nos últimos meses para o Internacional: o Inter está sangrando. E no aspecto político isso ficou mais declarado ainda, em alguns momentos ultrapassou qualquer situação que a gente estava acostumado em período eleitoral. Mas, por exemplo, não tem como separar o comparativo. Hoje, o presidente Romildo é apontado, se não o principal, quem sabe um dos principais gestores de futebol no Brasil. Quando ele assumiu o Grêmio, ele sofreu muito por crítica da torcida, da imprensa, porque ele teve que ser antipático. Ele tirou os altos salários, ele estabeleceu um teto. Dentro do seu plano, pelo que eu li, tem alguma coisa que pode resultar nisso. O senhor tem uma preocupação também com esse custo do Internacional, que ainda é muito alto? Sem dúvida, Bagé. O senhor está pronto para ser antipático também nesse início? Nós teremos que ser, no sentido de trazer algo que seja mais harmônico. Nós temos desarmonia hoje muito grande, construída ao longo dos anos, não foram construídas agora, o ano retrasado, o ano passado, mas que estão lá dentro. Nós precisamos harmonizar isso, porque isso vai significar aquilo que eu falei lá no início, de uma melhor qualidade do gasto, de poder ter, com esse recurso, condições de fazer um pouco mais. Para isso é necessário ter medidas dessa natureza, do ponto de vista do conjunto do clube e do futebol, não só do futebol, mas do conjunto do clube também. Baldasso, fecha. A minha pergunta é na linha da pergunta do Bagé. Já aconteceu em outras oportunidades no futebol gaúcho, através da história. Aconteceu com o Romildo Bolzan lá em 2015, aconteceu com o Fernando Carvalho no Inter lá em 2002, de chegarem no clube, tomarem pé da situação e chegarem à conclusão de que um primeiro momento da gestão não seria para ganhar títulos, seria para arrumar a casa. Há possibilidade do Alessandro Barcelos chegar a essa conclusão? E, em segundo lugar, o Alessandro Barcelos jogaria limpo com a torcida se esse primeiro ano de sua gestão tenha que ser necessariamente para isso, para arrumar a casa, prioritariamente, antes mesmo de imaginar competitividade para brigar por grandes títulos? Olha, Baldasso, sem dúvida nenhuma nós vamos ter essa transparência com o torcedor, mas em nenhum momento eu posso tirar a nossa esperança e a esperança do torcedor, porque a gente viu. O ano passado fomos vice-campeões da Copa do Brasil. Nós esse ano lideramos por boa parte o Campeonato Brasileiro, né? E eu não tenho dúvida que é possível, com um plantel que temos, buscando evidentemente reforços pontuais, brigarmos por títulos já em 2021. Agora, nós não vamos fazer disto algo que prejudique a nossa busca por um equilíbrio econômico-financeiro do clube. Isso não vai ser feito. Isso a gente já disse e vai continuar afirmando. Nós vamos ter responsabilidade com o clube, mas sempre mirando que é possível, com muito esforço, com a corda bastante esticada, conseguir também alguma competição, algum título já em 2021. Presidente Barcelos, uma bem rapidinha do ponto de vista emotivo. O senhor disse ontem que o senhor tem uma família de Colorado, seus churrascos dos últimos anos têm sido meio tristes, melancólicos, o Inter mais perde do que ganha. Eu costumo fazer pelo menos um churrasco por dia.
O senhor promete que os churrascos dos colorados serão mais felizes a partir de agora? Pois ontem eu usei essa expressão. O senhor se emocionou, inclusive, nesse momento. Usei essa expressão porque é verdade. A gente reúne a família, né? E às vezes quando... Isso eu acho que qualquer família colorada, quando a gente não tem a vitória, o ambiente fica tenso, as pessoas começam, o pai tá bravo porque não sei o quê. Meu filho dizia, como é bom quando o Inter ganha, a gente sai para jantar fora, a gente faz um churrasco feliz. E isso ele dizia desde pequenininho, né? E hoje está mais velho e diz isso. Então, o nosso compromisso é esse, né? É tentar fazer com que o churrasco de todos os colorados, principalmente aquele de domingo, né? Seja um churrasco feliz, um churrasco alegre, comemorando títulos e comemorando vitórias. É uma tarefa bastante difícil, mas emociona e eu tenho uma vida como torcedor do Internacional. Eu nunca fui conselheiro do Inter há mais tempo porque fui a partir de uma relação social, de uma relação de vida. Eu fui conselheiro do Internacional porque eu fui um torcedor que veio da arquibancada. E eu sei muito bem o que sofre o torcedor, o que sente o torcedor. E eu não vou, de maneira nenhuma, decepcionar. Eu vou trabalhar todos os dias do nosso mandato junto com o meu conselho de gestão para que a gente possa sempre buscar a alegria desse torcedor. E é isso que a gente vai fazer nos 3 anos que temos pela frente. Eu saio do programa, já faço meu estoque de carvão e costela, então. Presidente Barcelos, parabéns pela vitória. Obrigado pela entrevista, que o senhor tenha uma caminhada muito feliz à frente do Internacional. Obrigado, um abraço muito forte a todos aqueles que nos ajudaram a esta vitória. Contem com o nosso compromisso, com a nossa verdade, com o nosso projeto e tenho certeza que vamos ter alegrias nos próximos anos. E obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com o torcedor e com a torcedora.